Agora trabalharemos as variáveis relativas ao lugar. O que na realidade é possível ler quando se olha a localidade do adoecimento? Possibilita a percepção de que as doenças variam de região para região. Percebe-se que as características do lugar podem justificar o aparecimento da doença. Assim, a utilidade das variáveis relativas ao lugar na leitura da doença não é diferente da utilidade das variáveis relativas às pessoas. Ler as doenças por localidade possibilita indicar os riscos que a população está exposta, possibilita acompanhar a disseminação dos agravos à saúde, fornecer explicações causais para o aparecimento da doença, definindo assim prioridades de intervenção e avaliando, a partir da leitura da disseminação da doença nas localidades, se os resultados das intervenções foram satisfatórias ou não. De onde se tira as informações sobre a localidade do adoecimento ou das doenças? Qualquer registro que tenha identificado o endereçamento da pessoa que sofreu da doença estudada ou que integra o quantitativo de óbitos que estejamos estudando. Então, por exemplo, eu posso tirar as informações de localidade dos atestados de óbito, das notificações de doença, das hospitalizações, dos registros de câncer, dos inquéritos populacionais, como o IBGE faz, do Programa Nacional de Amostras Domiciliar, de estudos ecológicos, de estudos comparativos entre áreas geográficas, de avaliações de regiões com diferentes ações políticas administrativas. Tudo isso é fonte de dados de informação. Porém, é importante salientar que essas comparações ou a leitura de adoecimento de saúde por localidade, ela só é possível se essa informação for de qualidade. Se houver subregistro, se for dada informação equivocada, com certeza o nosso diagnóstico será errado. Bom, como se pode realizar o estudo de eventos relacionado ao lugar? A partir da aplicação de técnicas cartográficas. O que seriam essas técnicas cartográficas? Nada mais são do que a utilização de mapas no delineamento das doenças por território. Ou seja, eu posso utilizar técnicas classificadas como mapas geográficos, mapas demográficos e mapas de correlação. O que seria a utilização de mapas geográficos? Seria a demarcação do mapa de uma localidade dos eventos que a gente esteja estudando. Como, por exemplo, nós vamos demarcar o número de pacientes com tuberculose dentro de um determinado município. Nós iríamos no mapa do município e marcaríamos por endereço, por bairros ou por ruas, o quantitativo de doenças por localidade. Isso me permitiria detectar qual o local com maior número de doentes. Outro mapa que pode ser utilizado são os mapas de correlação. Isso é muito bacana de demonstrar o adoecimento. Nós trabalhamos, na realidade, com dois mapas. Um mapa em papel cartão ou papel rígido e um outro mapa sobreposto em papel de seda, por exemplo. E nós demarcaríamos duas situações, como, por exemplo, número de diarreia em um determinado mapa e o mapa de sobreposição demarcando as áreas sem saneamento. Isso nos permitiria a correlação entre o evento diarreia com áreas não saneadas. Isso é a técnica de mapas de correlação.
E outro mapa que poderia ser utilizado é o mapa demográfico. Na realidade, esse mapa demográfico, ele mostra a área de forma proporcional ao quantitativo da doença e não a sua extensão territorial. Como, por exemplo, se nós pegarmos a região sudeste, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são áreas territoriais bem menores do que o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Mas quando se estuda, por exemplo, o quantitativo de números de portadores de tuberculose, nessa leitura da região sudeste, que mapa apareceria com uma extensão territorial maior? O Rio de Janeiro. Não porque a sua base geográfica é maior, mas porque o quantitativo de tuberculose no estado do Rio de Janeiro é maior quando comparado aos outros estados. Isso é a técnica de mapa demográfico que poderia ser utilizada na representação das doenças por localidade. Bom, isso aqui é só para que vocês tenham a informação. Hoje já se tem ofertado no mercado pacotes sistematizados que viabilizam a consolidação de informações a partir de demarcações geográficas. São classificados como SIG, Sistema de Informação Geográfica, que nada mais é do que um conjunto que contém a sequência completa de componentes para aquisição de processamento, armazenamento e manejo de dados espaciais. Trata-se, na realidade, de um pacote informatizado contendo a programação e os dados básicos, que, a partir das informações fornecidas pelo usuário, organiza os dados e gera os respectivos mapas, mostrando as situações existentes de população, de mortalidade, de adoecimento, de fecundidade. Ou seja, você consegue já imprimir, a partir desses sistemas de informação, os mapas já demarcando o evento que a gente está estudando, ou de doença, ou de morte, ou de quantitativo populacional, etc. Quais são as principais comparações geográficas que é possível ser realizada a partir da leitura dos eventos por localidade? A gente pode comparar a situação de saúde entre países, entre unidades administrativas dentro do mesmo país, como, por exemplo, nós avaliarmos no Brasil as diferenças entre as regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul. Pode-se comparar áreas rurais com urbanas e ainda, dentro de uma mesma localidade, por exemplo, dentro de um município, as diferenças que existem entre bairros. É preciso entender o porquê realizar essas comparações. Essas comparações propiciam a detecção das diferenças regionais e o quanto essas diferenças regionais, no que se refere às suas características geográficas de fauna, de flora, de clima, podem gerar de adoecimento ou que tenham significado como fator causal no adoecimento da população.